Então é isso que a Bíblia ensina o tempo todo, de que existe essa gradação nos mandamentos de Deus. E Raabe, portanto, não cometeu um pecado ao mentir. Pelo contrário, foi um ato de fé, que ela entra para a galeria dos heróis da fé, dos exemplos de fé, lá de Hebreus 11. E ela deve ser um modelo para nós imitarmos aqui. Modelo de que vou colocar minha vida em perigo para Deus ser glorificado e eu conseguir professá-lo diante dos homens. Então a fé de Raabe, ela leva ela nesse ato limite de coragem ao pôr a sua própria vida em perigo. Em segundo lugar, o verso 8 até o verso 21, que é a longa sessão aqui, onde ela vai fazer esse acordo com os espias, vai mostrar a essência da fé de Raabe, e essa é a mesma fé que cada um de nós temos em Cristo Jesus. É a mesma fé, e os elementos que ela mesma vai falando ao longo da narrativa aqui, vai mostrar para nós o que é, biblicamente, uma fé que nos salva. Vamos ver a essência da fé de Raabe aqui, verso 8. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra, se derretem de medo diante de vós. O primeiro elemento dela aqui, irmãos, é certeza. Quando ela fala aqui, eu bem sei, a primeira palavra que ela fala para os espias é a mesma coisa, sinônimo no hebraico de eu tenho certeza. Então Raabe, ela não estava duvidando, será que Deus vai mesmo, Deus desses dois caras aqui vai mesmo destruir a nossa terra? Será que o Deus deles é o Deus verdadeiro? Ou será que os nossos vários deuses que nós cultuamos aqui em Jericó, que é o Deus verdadeiro? Será que se eu entregar esses dois, vida que segue, vida que continua, talvez o rei até me dê algum benefício aí, né? Não, Raabe não tinha a menor dúvida. Ela disse: eu bem sei que o Senhor vai entregar a nós na mão de vocês, e que está todo mundo aqui derretido de medo. Então a fé, irmãos, por mais que a nossa fé ela seja fraca, por mais que nós tenhamos elementos de dúvida na nossa fé, nós precisamos buscar essa certeza e dizer igual Paulo lá em Filipenses, que nós estamos vendo com o nosso irmão Rafael: eu sei, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós irá completá-la até o dia de Cristo. Deus é fiel para terminar a boa obra da salvação em nós. Então essa certeza da fé não é uma característica que talvez todos os cristãos tenham. Às vezes nós temos fés verdadeiras no coração das pessoas, e a pessoa tem ali momentos de dúvida, ou momentos de dúvida de que do evangelho mesmo, ou momentos de dúvida que se o evangelho foi aplicado àquela pessoa, será que eu sou ou não sou convertido? Será que eu sou ou não sou eleito? Mas a fé verdadeira, ela persevera. Irmãos, está disponível para todos os cristãos a dádiva, a graça da certeza da fé. Uma certeza que não está em nós, no que a gente sabe, sente ou faz, mas no que Cristo fez por nós. Raabe, ela tinha certeza, por quê? Eu tenho certeza que Deus vai fazer o que Ele prometeu para vocês. A certeza de Raabe é totalmente aliena a ela, é totalmente fora dela. Ela tem certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele já estava fazendo através de Israel. E vejam, ela professa o nome pactual de Deus. Verso 9 ainda ela diz: eu bem sei que Yahweh, o Senhor, vos deu essa terra. Ela professa o nome pactual de Deus. E todo o livro do Êxodo é exatamente sobre isso. O livro do Êxodo começa com Deus sendo completamente desconhecido. O Egito não conhecia o Senhor, o mundo ao redor muito menos, e os israelitas, 4 séculos de escravidão, não conhecia Yahvé.
E qual que é o propósito de Deus no livro do Êxodo? Deus é um missionário, e o propósito de Deus, a missão de Deus é fazer o seu nome conhecido. Ele se revela para Moisés, ele se revela para Israel, ele se revela para o Egito e para Faraó, ao ponto que todo mundo agora conhece Yahvé, o grande eu sou. E Deus vai dizer: agora eu vou libertar o povo do Egito, e essa notícia, ela vai correr o mundo. E essa notícia de que Deus destruiu o maior império da época como se não fosse nada, os egípcios, chega a Jericó, e começa o burburinho. Vocês ouviram? Egito caiu. Oh, mas quem que derrotou eles? Era um grupinho de escravos lá deles. E estão dizendo que o Deus desses escravos chama Yahweh, é o Senhor. Essa notícia chega aos ouvidos de Raabe, verso 10, diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. E o texto continua. A fé surge através do ouvir. Paulo vai dizer isso em Romanos 10. Ou seja, o que Deus está fazendo na história se torna uma boa notícia, e essa boa notícia ela é pregada para o seu povo, e ela vai tomando conta do mundo todo, e as pessoas são salvas por ouvir essa mensagem, não por outro meio. Se alguém alguma vez está num contexto que não tem missionário e teve alguma visão, algum sonho relacionado a Jesus ou ao Evangelho, isso não salva a pessoa, porque imediatamente ela vai procurar ouvir alguém dizendo o que era aquilo para ela. Então, no momento que a gente ouve as boas novas e cremos nelas, confessamos o nome do nosso Deus, nós temos fé salvadora. A salvação chegou às portas do nosso coração. Mesmo meio, Deus trabalha igual no Antigo e no Novo Testamento. É o mesmo Evangelho. O Evangelho que Deus liberta os escravos do poder de Faraó através do êxodo, do abrir do mar, é um tipo do Evangelho do nosso Jesus, que liberta escravos como nós da escravidão do pecado, do diabo, e através de Jesus ser aberto, dele ser moído na cruz, desse êxodo de Cristo, que nós somos salvos. É o Cristo morrer debaixo das águas vermelhas da ira de Deus, que nós podemos sair dessa ira de Deus salvos, rumo à nova criação. É a mesma coisa. O Evangelho foi proclamado em Jericó, ainda que por motivos errados. Os ímpios ali de Jericó estavam proclamando essa mensagem, só que essa mensagem chegou num ouvido que teve um efeito diferente. Em vez de todo mundo responder negativamente, com medo, com repulsa, essa mulher lá em cima do muro, em cima da muralha, ela acredita nisso. E ela crê nesse Deus que está lá longe, que está vindo destruir ela, que está vindo destruir o seu povo. Ela diz: eu creio nesse Deus, porque eu ouvi falar nosso Senhor. Verso 11: quando ouvimos isso, nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. E olha a confissão de fé dela: porque o Senhor, porque Yahvé, o vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Irmãos, com a pouco conteúdo que ela tinha de revelação, Deus libertou os israelitas do Egito através da abertura do mar. Ela chega nessa clareza de que Yahvé é Deus em cima no céu, e que também Ele é Deus embaixo na terra. Deus é o Deus dos céus e da terra, da dimensão visível e invisível. Ele é Deus em todo lugar. Ela está mostrando que Deus está em todo lugar, diferente dos deuses cananitas que ela acreditava antes, que eram deuses localizados no tempo e no espaço, deuses limitados em poder. Raabe não, esse Deus é onipotente, porque Ele é Senhor, Ele é onipresente,
Ele está em todos os lugares do céu e na terra, e Ele salva o seu povo. Olha que maravilhosa a fé de Raabe aqui para nós. E aí no verso 12 ela faz o seguinte: agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como eu agi com bondade convosco, também agireis com bondade para com a casa de meu pai, e dá-me um sinal seguro, de que protegereis a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs. Quando ela fala jurem, isso aqui é uma linguagem técnica de aliança. Raabe, ela está propondo um pacto com aqueles espias. Ou seja, o que ela quer é se aliançar, ela quer se compactuar com Israel. Isso é maravilhoso. E a linguagem é toda pactual aqui, porque a linguagem de bondade, e depois os espias vão falar que eles vão usar de bondade e fidelidade, são todos termos pactuais, são todos termos da aliança. Então Raabe, ela se propõe a estar compactuada com o povo de Deus, e portanto ela quer entrar numa aliança com Deus, nos termos do próprio Deus, porque depois ela vai fazer parte daquilo, e ela coloca a sua família em questão também. Vejam que ela não era casada, ela não fala em momento algum do marido dela aqui, até porque a profissão dela, entre aspas, né, a atividade lícita dela aqui não permitia o marido, obviamente, mas ela coloca: olha, meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Com toda certeza ela ajudava a sustentar aquela família pobre que vivia às margens de Jericó, vendendo o próprio corpo. Ela diz: salve minha família também. Isso mostra a fé familiar de Raabe. Isso mostra que em toda a Escritura, nós como povo de Deus precisamos estar completamente engajados em orar pela nossa família, em pregar o Evangelho para a nossa família, em estarmos intencionalmente nessa missão de garantir a salvação da nossa família, que não é garantida. Não existe uma promessa dizendo que Deus vai salvar cada pessoa da família de cada crente. O próprio Jesus fala: eu vim trazer não a paz, mas a espada. E quando o Evangelho entra numa casa, divide pai e mãe, sogra e nora, divide as pessoas. Mas irmãos, nós cremos num Deus misericordioso e num Deus que nos chama a fazermos de tudo, a pregarmos e orarmos para a nossa família. Moisés, a família dele, povo de Israel, tinha pecado, feito o bezerro de ouro lá em Êxodo 32, e Deus diz: Moisés, eu vou destruir esse povo e começar de novo com você. É claro que Deus estava testando o coração de Moisés, Deus já sabia de tudo, e Moisés ele expressa dizendo: Senhor, risca o meu nome no livro da vida, mas não destrói esse povo. Era mais fácil destruir e começar com Moisés. Moisés não ia ser destruído. Se Deus falasse: olha, eu vou matar a sua família toda, mas você vai ser salvo, amém. Será que você diz: não, amém, dá muito trabalho mesmo, meu Deus do céu, eu só tenho dor de cabeça com a minha família, só me dá um trabalho, só me dá desgaste, gastura, insônia, prejuízo financeiro. Irmãos, não se compara com os israelitas, pode ter certeza. 5 milhões de israelitas falando o dia inteiro no ouvido de Moisés: você não presta, Moisés, meu Deus do céu, vamos matar esse Moisés aí. E Moisés falou: risca meu nome no livro da vida, mas não mata os israelitas. Paulo em Romanos 9 vai dizer que ele desejava ser anátema, maldito, afastado de Cristo, se isso significasse que os israelitas, a família dele fosse salva. E os israelitas perseguiam a Paulo, apedrejavam Paulo, chicoteavam Paulo, não deixavam Paulo em paz no momento. Ele diz: olha, se Deus me propôs eu ir para o inferno e salvar minha família, eu aceitaria na hora. E Raabe também não titubeia, ela diz: olha, eu não vou me salvar não, sozinho. Eu quero garantir que a minha família, meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs estejam aqui comigo quando tudo isso aqui acabar,
e só a nossa casa ficar de pé.